Olá, gente. Hoje, a 8ª edição do Motorizando Podcast, com personalidades do setor automotivo aqui super importantes conosco. Temos aqui o Misael, Mônica Citônio e Guga Gadelha. Vamos ter conversas aqui super interessantes, mas depois da vinheta do Motorizando Podcast, solta a vinheta, Adélia, por favor. De volta aqui, agora pedir o seu like, que você compartilhe, que você se inscreva no canal e que dê sugestões de temas para serem abordados aqui por nós do Motorizando Podcast. Queremos agradecer aqui a presença da Mônica, que está trazendo hoje o G30, Misael, o Guga aqui. Vou passar primeiro para as damas aqui têm prioridade. Além de ser uma dama, ela é a única head no setor de financiamentos, de financeiras, né, desse mercado gigante. Mônica, você é a única head mulher, né? Apresenta um pouquinho da sua personalidade, da sua pessoa, Mônica, da sua história, para que todos nós a conheçamos melhor. Bem, eu sou Mônica Citônio, sou head comercial do Santander Financiamentos, aí atendo o Nordeste todo aí do Maranhão à Bahia, tá? Tenho 30 anos de estrada nesse processo, então já vivi muitas fases de financiamento automotivo. Conheço gente nesse mercado inteiro, porque antes eu também atendi o Centro-Oeste, Norte assim, nesse país a gente se diverte muito, tá? Assim, porque eu acho que o Brasil não é um país, é um continente. Verdade. Quando a gente separa as regiões, a gente vê que a cultura é diferente. Os problemas são iguais, tá? Mas as culturas nos ajudam a tornar isso bem divertido, tá bom? Então, um prazer enorme estar aqui com você. As nossas histórias, elas se complementam, porque eu iniciei meu processo aqui em Fortaleza como operadora do banco holandês, a Aimoré Financiamentos, no passado. Eu lembro. Você lembra? Eu lembro. E eu sou super feliz com isso e adoro o que eu faço. Legal. Obrigado, Mônica. Guga, obrigado por estar aqui presente. Daqui a pouquinho a gente vai estar num grande evento aqui promovido pelo Banco Santander e o Sindivel, né? E você vai estar palestrando lá, você e o Misael. Fala um pouquinho a respeito do G30. Show! Antes de você falar do G30, fala de vocês dois, da vida de vocês. Como vocês começaram lá atrás nesse mercado? Muito bom, Everton. Quero agradecer estar aqui Motorizando Podcast com a Mônica, com o Misael. É um prazer estar nessa terra tão boa que é Fortaleza, né? A sede da G30 é em João Pessoa. Eu não sou nordestino, mas já me considero, sou apaixonado por essa terra. Estava até falando para a Mônica antes da gente começar, né? E aí, Mônica, todo mundo fala, Guga, tu tem que ir para São Paulo, tem que morar em São Paulo, que a tua empresa está crescendo. Eu falo, meu irmão, por que tu não conhece o nosso Nordeste? Entendeu? Eu, para trocar, Paraíba é boa. Para trocar aquela minha João Pessoa é difícil, viu? Mas nós estamos aí, Everton, nessa caminhada. Eu sou o CEO da G30 Marketing Automotivo. A G30, ela é uma empresa de educação automotiva, uma aceleradora de lojas de veículos. A nossa missão é muito clara, a gente tem uma meta e uma missão muito clara: dobrar as vendas de 1.000 lojas de veículos até final de 2025. A gente está muito bem encaminhado nesse número, porque eu comecei a G30 em janeiro de 2019. Né? Hoje, durante os primeiros 2 anos, eu tive 3 colaboradores e nesse último ano e meio a gente saltou para 39. Então, assim, a gente está num crescimento acelerado, graças a Deus. Misael, há alguns anos, chegou para somar com a gente aí, é o meu head comercial lá, é o nosso diretor de novos negócios, toca o time, é o cara da conexão, vocês já perceberam, né? Misa é incrível, tem ajudado a gente e a gente tem lojas no Brasil inteiro. Né? Eu costumo falar, a sede da nossa empresa é João Pessoa, porque eu me apaixonei pelaquela terra e lá eu resolvi construir. A G30 nasceu em Rondônia, onde eu morei muitos anos, mas a gente está construindo isso lá de João Pessoa, mas a gente atende o Brasil inteiro, então a maioria das nossas lojas são de outros lugares do Brasil e esmagadora, assim como a Mônica falou, eu já rodei esse Brasil inteiro. Nesses últimos anos, de 2019 para cá, foram mais de 60 cidades diferentes. Só nos últimos 2 anos eu passei em 52, dando consultoria em lojas, sabe? Foram mais de 220 lojas que eu dei treinamento presencial, fora as que a gente acompanha no online. Hoje nós estamos chegando em 400 lojas de veículos ativas nos nossos programas de aceleração. Tem o programa G30, tem o Lions Car Club, que é um movimento que a gente criou tem 1 ano, e tem muita coisa boa vindo por aí. Isso aí. Show. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, né, com vocês. Eu sou Misael Carvalho, head lá da G30.
E é bacana demais ver o tanto de lojista que tem transformado o jeito de vender carros ao redor do Brasil. A gente tem alguns clientes aqui, né, em Fortaleza que estão tendo um resultado realmente acelerado. E hoje a gente vai estar reunido ali, né, nesse super evento que o Sindivel, junto com o Banco Santander, está organizando, que é o G30 Day. E desde já minha gratidão, e hoje eu vou estar levando um conteúdo super bacana lá, né, Guga? A gente vai falar sobre atendimento, sobre pré-atendimento, sobre como a gente transformar um lead frio num lead quente, num lead qualificado, do jeito que tem que ser. Obrigado, Everton, pelo convite. Everton, não foi à toa que eu trouxe o cara, né, que mais faz as lojas vender carro, porque quanto mais você vende carro, mais você financia. Ei, Mônica. Tá plantando semente. Tá plantando semente. Plantando semente. Ó, galera, a Mônica me intimou, a gente se encontrou num evento lá em Natal, né? A Mônica falou, Guga, a gente precisa fazer ainda mais aqui pelo Nordeste. Eu falei, Mônica, eu tô contigo. E ela falou, vamos começar lá por Fortaleza. E eu falei, tô contigo. Aí ela já se acionou, né, Everton? Eu falei, cara, tô com vocês. Não sei se tu lembra, Everton, mas eu vou falar uma coisa. Eu acho que a primeira reunião presencial que eu tive para apresentar a minha empresa, vou falar um negócio para vocês. Sentei com o Everton e com o Lucas lá no Conceito. Foi, verdade. Em julho de 2019. Então, Fortaleza marcou um pouco da minha vida. De lá eu comecei um crescimento acelerado muito grande. E estou muito grato. E a gente vai arrebentar. Inclusive, vamos falar de F&I hoje lá, tá? Produtos. E olha só, não é a tua escolha do Ceará, né? Fortaleza, como nossa primeira provocação aí para trazer essa escolaridade, né, para esse setor super importante. Com certeza. É porque aqui a associação é a maior do Nordeste. Esse cara é uma fera, né? Então, eu não sabia que eu era o maior do Nordeste aqui, eu digo Sindivel, né, mas nós tivemos um crescimento bem significativo. Pegamos o sindicato há 6 anos atrás, com 19 associados adimplentes, né, efetivos, e hoje nós estamos acima de 150. Vou até pegar o número exato, mas temos mais. Everton, eu lembro na Fenalto, acho que foi a do ano retrasado, e a do ano passado também. Cara, tinha muita gente em Fortaleza. Quantas pessoas vocês levaram para o Congresso Fenalto falando disso? Naquele do ano retrasado foram aproximadamente 60. Algumas pessoas foram sem entrar na nossa conta, nós encontramos lá. Sim, fizeram as inscrições direto com a Fenalto e a gente não teve esse controle dessas pessoas. Encontramos lá e tal, mas deram 60. Esse ano foram quase 100. Caramba. Quase 100, então foi um... E eu queria até aproveitar e falando isso que a Mônica falou da associação, não é porque a gente está aqui no Motorizando Podcast, não. A gente sabe, você melhor do que ninguém, Mônica também que está aí nesse mercado há bastante tempo, como é difícil unir o nosso mercado. Não é fácil. Uma associação que leva quase 100 pessoas para um congresso final. Eu rodo o Brasil inteiro e a gente chega e eu chego em loja e falo, ei, cara, tu já foi no congresso final do Fenalto? Não, cara. Falei, meu irmão, tu tem que estar no congresso é o nosso congresso, cara. A gente tem que estar lá. E esse movimento que vocês estão encabeçando aqui em Fortaleza tem impactado o Nordeste. Tu sabe disso. Tem nascido outras associações, né? Como eu encontrei com a Mônica lá na do Rio Grande do Norte. Tem o Fábio lá da Tem Maceió, que a Mônica estava relatando há pouco tempo atrás também. E Teresina, que a gente tem esse papel também, né? Assim, praças, claramente, praças que têm uma associatividade, um sindicato fortalecido, uma associação, ajuda os bancos a combaterem muitas coisas. Então, nosso papel também tem essa missão. Por que não? Tem uma representatividade no Detran, muitos movimentos, muitos problemas que a gente tem, a gente conseguiu mais facilmente, porque ia o banco e a associação junta, né? Sim. Quando envolve esse mercado e quando todos têm a consciência, o quanto se emprega, né? Quanto depende de você, né? Quantas famílias dependem disso, né? Há uma responsabilidade muito forte com relação a isso. Guga, queria lhe fazer uma pergunta. Sim? Principalmente depois da pandemia, nós tivemos muitos entrantes nesse mercado, né? Muitas lojas novas e principalmente com jovens, com pessoas novas. Sim. Agora há pouco você estava dando uma mentoria, conversando com o Ian, né, da Dexcar, um cara fantástico que chegou aí fazendo diferença, realmente marcando presença no nosso mercado. E nós temos lojas também bem tradicionais no mercado, né? Há algumas que foram mais resistentes às mudanças, né? E principalmente a capacitação, a você
ver o mercado de forma mais completa, mais holística, mais sistêmica, esses aí estão encontrando mais dificuldades, né? E esse pessoal mais novo, a gente percebe que chega com uma nova mentalidade, fica mais fácil de se trabalhar. Sangue nos olhos eles veem. Né? Pois é. E quando você diz assim, nós vamos dobrar as vendas de veículos aí, mil revendas, né? O mercado não cresce 100% em curto prazo, mas qual é a mudança que vai ocorrer no mercado para que algumas lojas passem a vender mais que outras, né? Sim. O que você está trazendo de novidade aí para os lojistas, para as revendas? Quais as práticas que eles devem mudar, né? Então, uma pergunta assim, bem ampla para você responder para a gente aqui, servir de dica para quem está nos assistindo e até para o cliente também, o consumidor final que está atrás de comprar um carro. Isso daí é muito bacana, Everton, que tu está trazendo. Eu venho trabalhando isso muito forte, por exemplo, como tu falou, hoje a gente tem uma galera nova que vem no mercado, a pandemia ela gerou aquele efeito, né? Eu costumo falar, 2021, quem vendia carro pescou em aquário. Até o carro que tu comprava, às vezes errado, tinha uma coisa mais para fazer, daqui 3 meses ele aumentava de preço. E aí veio 2022, o mercado já... Aí muita gente, por exemplo, eu que estou desde antes da pandemia, dando consultoria nessa área de marketing automotivo, estruturação de processo comercial, gestão de receitas para a loja, que é uma coisa que eu vou falar hoje no G30 Day lá para a galera, a gente vê muito isso. Nego só se despertou depois da pandemia e tá tudo certo, são as evoluções. Só o que acontece? Vê uma galera jovem no mercado, e é normal, que vem puxando a corda. E eu costumo falar o seguinte, se a gente não se atualizar, a gente vai ficar para trás. Quantas lojas chegaram e quantas lojas não fecharam? Também. Não é verdade? Por quê? Porque não se atualizaram. Eu costumo falar uma coisa. Cara, é igual aquela velha história da Kodak. O mercado se atualizou e a Kodak faliu. Porque ela não se atualizou. E o que a gente precisa entender? Precisa entender que a forma que a gente vendia carro 10 anos atrás, 5 anos atrás, não é mais a mesma. Então a galera está todo mundo conectada no telefone. E mais do que vender o carro, que é vender o produto, porque vender o produto é se preparar. É como e que cliente chega. Exatamente. Assim, o cliente chega lá muito mais informado do que você viria no passado. Porque ele tem tudo na palma da mão hoje, tá certo? É verdade. E o que eu acho também, existe assim, várias gerações de empresários nesse processo. E você vê uma geração aí X e a Y chegando, que ela é desprendida de crenças que sabotam esse processo. Então, quando o cara quer sempre o novo e o cara é mais ousado, vou ousar, vou tentar. Eu vou tentar, errei, volto e mudo. É verdade. Entende? Então, assim, e tem muita loja do passado que acha que aquele jeito de vender ou do cliente chegar, a minha carteira é minha. Existe mais gente finalizada, gente. Não tem mais isso. Então, assim, ó, a carteira é minha, o cara só compra carro comigo. A carteira, e o legal, a carteira de clientes está sendo impactada todo dia aqui, ó. Todo dia, pelos anúncios de classificado, pelos anúncios de rede social, todo dia. Então, esse é um processo assim, quem ousa mais... É verdade. E tu falou um negócio, Mônica, muito importante. Quando eu comecei, Everton, lá com o G30, com o método G30, comecei dando curso online para vendedores, aí comecei a dando depois da consultoria para a loja do Brasil inteiro. Você mesmo já foi um processo de transformação, de mudança e inovação. Eu comecei como vendedor, hoje a gente tem a minha loja lá, por exemplo, olha só, esse negócio de associativismo, sem brincadeira, porque quando a minha loja ela era dentro de um shopping center, eu só trabalhava com intermediação. Quando eu mudei agora para o estoque físico, que a gente aumentou, porque lá é a sede da G30 também, a gente tem a Delta, antes mesmo de cadastrar o banco, eu liguei para o Fábio, presidente do Sinverb. Falei, Fábio, eu quero me cadastrar. Aí ele, caramba, Google. Falei, eu quero, porque eu quero estar dentro do movimento. Entendeu? Aí a gente vai filtrar o cara que está na pegada, o cara que não está na pegada, mas eu quero estar dentro do movimento da minha região. E esse negócio do mercado mudar, por exemplo, quando a gente começou, a gente focava muito forte em captação de leads. Né? Então, tráfego pago, que é a minha especialidade, criação de posicionamento em rede social, classificados online. Só que o que acontece? Aí eu comecei a perceber ao longo dos anos que não era o problema mais só gerar o lead. O problema é que a gente estava gerando novas oportunidades e aí o vendedor que estava acostumado lá atrás não estava sabendo converter o cara que estava chegando pela internet, seja pelo classificado ou pela rede social. E aí a gente começou a pivotar muito forte dentro dos nossos programas de educação automotiva, de consultoria, de treinamento, processo comercial. Não adianta mais tu gerar oportunidade se tu não souber converter ela. Aí é pior porque tu queima dinheiro. Porque a gente compra lead.
Seja no Instagram, seja da Webmotos, seja de qualquer plataforma. Quando a gente investe, a gente está comprando lead. E a gente compra e o cara joga fora todo dia a equipe dele, porque a equipe dele não tem treinamento. Eu gravei um vídeo esses dias, postei na minha rede social, eu abri uma caixinha de perguntas e o cara mandou assim, um lojista para mim. Que minha equipe não tem que estudar não, eles têm que vender. E aí eu respondi para ele, eu falei, é por isso que eles têm que estudar, porque eles não estão vendendo, porque o mercado mudou e você não investe em treinamento para o seu time. Ou seja, quantos vendedores incríveis, Everton, Mônica, Misael, que a gente tem de 20 anos de mercado, fechadores natos, que não conseguem performar mais. Não é porque eles desaprenderam a fechar, é porque hoje eles não conseguem mais trazer os caras na frente deles, para ele exercer aquele dom, aquela especialidade de fechamento. E ó, como a educação é super importante, porque assim, ó, educar é analisar um relatório, né? Analisar um relatório, analisar de onde vem, porque o mercado ele não vai explodir. O mercado ele cresce numa proporção que a gente faz os nossos prognósticos como banco, a gente ajuda o lojista com isso. Mas onde eu vou vender mais no mês? Tirando, sendo mais rápido de uma venda que talvez fosse para outra loja, gente. Então é assim, eu cresço onde eu chego mais rápido, onde eu tenho mais qualidade, onde eu atendo melhor o cliente e tudo mais. Então esse é um processo que assim, a pizza ela não explode de crescimento. As fatias elas ficam mais largas para uns e menos largas para outros. É verdade. Então, justamente, Mônica, pegando isso que tu falou, que vocês têm métricas, têm análise, conseguem prever, né? Porque tem dados. Eu fiz o encontro do Lions Car Club, que é o movimento de lojas de veículos com propósito que eu tenho, que é um mastermind, onde a gente hoje tem lá cerca de 90 lojas. Eu fiz o encontro antes da final do ano agora, lá em São Paulo com eles, e o tema do encontro era 2024, o ano do crescimento acelerado. Então eu já comecei a trabalhar com eles, falei, galera, 2024 nós vamos arrebentar de vender. Eu só preciso que vocês foquem em duas coisas. Faturamento, que o nome do jogo não é só número de vendas, é ter faturamento, é ter margem aí, gestão de receitas, que é o que nós vamos até falar, vou trazer um pouco hoje no G30D sobre isso, e reposição de estoque. Porque tá aqui, você que tem muito tempo de mercado, toda vez que vende muito, o que começa a acontecer? A outra ponta começa a faltar. Faltar, verdade. Então a gente já tem que se preparar, que estruturas, que estratégias eu vou usar já para repor o meu estoque acelerando as vendas. Guga, porque o movimento não para. Né? Isso que você está falando, além de ser realidade, a gente ainda vai ter uma dificuldade muito grande em 2024, porque carros com 4 anos de uso e 3 anos de uso não tem no mercado quase. Produziu-se pouco carro, então a oferta é limitada, muito menor do que os demais anos. Então a gente vai ter esse desequilíbrio entre oferta e demanda por carros nessa faixa de ano, que quem não estiver preparado, não estiver melhor estruturado para comprar esses carros vai ter dificuldade, realmente. Com certeza, é como tu falou, né? Análise de estoque. Em 21, 22, só lembrando que a gente viveu uma pandemia, faltou um monte de componente eletrônico. Não tinha carro 0 km. É esse carro 0 km hoje tem 4 anos de uso, 3. Que procuram e ninguém está lembrando que ele não tem no mercado, né? Então, assim, e falando em carro 0 km... Excelente análise isso aí, tá? Isso não se fala em outras mesas por aí não, tá? Escuta o que eu tô falando. É sério. Do Brasil, é verdade. Não teve. Você falar da quantidade de quase 700 mil, 800 mil por mês de veículos que não tinham esse acesso, então... Agora, procura um carro 21, não tem pouco carro, alguns modelos quase não existem, são joias raras, né? E falando de modelo de zero e esse movimento, que é as febres dos veículos elétricos, né? Certeza. Como na capacitação, nesse processo, o lojista recebe um veículo elétrico. Tu sabe o que eu falo sobre isso, Mônica? Eu falo, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se chegar um BYD agora, Dolphin, lá na tua loja para dar na troca, a tua equipe sabe avaliar ele? Aí eu, muitas vezes, não sei. Tudo bem, o que tu tá fazendo? Tu tá buscando treinamento sobre carros elétricos? Tá buscando estudar, aprender sobre o mercado? Porque só tem esse jeito da gente aprender. Porque se fala assim, e aí, vocês entendem? Estamos todo mundo aprendendo. O negócio apareceu um dia desse. É verdade. Exatamente. E na minha visão é um caminho sem volta. A gente não pode nadar contra a maré, não. Exatamente. O que o consumidor quer, né, é um caminho sem volta. Que é um pouco do que cada vez a gente, na área de financiamento, inova.
Não dá para trazer uma montanha de solicitação daquele cliente que tem histórico, daquele processo que ele sabe que tem crédito. Ele não quer demorar 15 minutos numa loja, quer ter o seu crédito aprovado, resolvido e tudo mais. E essa parte a gente está fazendo, está entregando a lição de casa aí para facilitar o problema de vocês. Né? Mônica, o último podcast que nós fizemos aqui, estava presente o Antônio José, que é executivo do Sindipostos. E eu fiz uma pergunta para ele que eu achei muito interessante a resposta dele. Eu falei sobre a transição energética. Ele disse, Everton, não existe transição energética, existe convivência energética. E nós vamos ter também um momento agora de convivência com carros elétricos, híbridos, a diesel, a gasolina, etanol, híbrido. Exatamente. Enfim, nós vamos ter uma diversidade agora grande de tipos de motorizações que a gente vai ter que aprender a conviver com elas um bom tempo. Até mesmo porque se tiver essa transição agora, os carros a combustão estão no mercado aí e vão continuar, os usados. Então a gente vai ter realmente um momento aí de transição, segundo o Antônio José, que esteve aqui conosco, esse momento vai até 2080. Tá? Até 2080, o carro a combustão ainda vai ser ter a preferência do consumidor. A partir de 2080 é que pode ser até que surjam os carros a hidrogênio e outros tipos de combustíveis, ou seja, são momentos que a gente tem que estar antenado a tudo, não pode ficar para trás. Não, e tem que aproveitar as oportunidades, né? Você hoje vê uma deficiência de abastecimento desses carros, ok? Então, assim, eu como empresário dessa atividade, onde eu tenho que estudar esse carro, o que eu estou fazendo? Onde eu estou numa praça próxima, onde eu tenho possibilidades de clientes abastecerem os carros nas minhas lojas, para eu fidelizar esses clientes. Eu penso nisso, é uma oportunidade. Sim. Mônica, tá? Então, assim... Essa semana eu estava estudando sobre os elétricos e vi uma empresa lá em São Paulo que simplesmente, no andar deles, eles instalaram 88 locais para reabastecer os carros. E aí, o que aconteceu naquele prédio? Quem não tinha elétrico, comprou o elétrico. Porque o que acontece? A gente passa mais tempo em casa ou no trabalho? Hein, Guga? É verdade. A gente passa muito mais tempo no trabalho do que em casa, né? Lógico, a gente vai dormir e tal. E aí, você vai, carrega o seu carro no trabalho e ali você resolve uma grande oportunidade, né? Então, vai ser cada vez mais comum as empresas estarem investindo, né, em pontos ali para fazer esses abastecimentos. E uma coisa, Mizzy, que tu tá falando também, logo, cara, a tecnologia do jeito que ela tá avançando, o carregamento vai ser rápido, Rápido também, vai ser ultra rápido. Vai ser igual o celular. Eu tava falando essas baterias que existem vão ficar obsoletas ou ultrapassadas, né? Vão chegar novas baterias aí com peso menor, tamanho menor. Eu passei férias nos Estados Unidos recentemente, fui com as crianças, com a família pra Disney e tal, aí a gente foi primeiro pra Miami, aí no caminho na estrada parei num posto, né, numa conveniência deles lá, tinha uma fileira de postos da Tesla. Sim. Cara, tinha para mais de 10 Tesla parado recarregando, mas uma recarga rápida, eram umas torres de recarga rápida. Enquanto isso, o cara foi, pegou um suco, 15 minutos, né, Guga? Um salgado, e ele já deu uma recarga que ele consegue andar mais vários quilômetros. É por aí, de 15 a 20. Então, assim, o que a gente precisa entender? A tecnologia vai evoluindo, a tecnologia vai avançando, e acho que a nossa missão não é lutar contra ela. É entender como que a gente pode se adequar e estar nessa onda, porque não tem problema. Verdade, é verdade. E, Guga, é igual quando lá em 2019 tu falava sobre os vídeos, né? Sobre posicionamento digital, sobre fazer live, gravar não tem vídeo. pra onde correr. Muita gente falava, meu Deus, esse cara é maluco. Hoje, uma loja que não grava vídeo... O Instagram virou uma rede social de vídeo, né? Nem mais de foto. O próprio CEO do Instagram falou esses tempos agora. Então, a gente tem que estar. Eu vou ser um pouquinho aqui vaidosa, né? Em 2008, hoje, que graças ao Nilson, né? Que lançou esse processo, que foi a Web Motos, que ninguém acreditava que a gente conseguia vender carros por internet lá. Mônica, você me permite eu fazer uma correção? Eu digo isso porque eu participei da 98, primeira reunião. 98, né? Foi em 98. 98. Mas não era o Web Motors, era aimoreveículos.com.br. É mesmo? Era. Eu participei do primeiro workshop que o banco me convidou, porque a gente estava criando aqui, eu e o Milton Júnior, 1.001 carros, não sei se você lembra. Lembro. Aí o Fontinelli, que era o gerente do Santander, da Aimoré na época, disse assim, Everton, vai ter um workshop
lá em São Paulo, que a gente quer falar sobre um produto novo do banco. E de fora de São Paulo, participou desse workshop, estava somente o Glênio, lá de Belo Horizonte, e eu daqui do Ceará. O restante era o pessoal lá de São Paulo mesmo. Nos colocaram numa sala, perdão, lhe interrompi, porque foi de 98 e era a Imoré Veículos, pronto. que depois vocês compraram o Web Motors. Isso. Né? Tá? Então, assim, naquela época, já se entendia, o Enilson trouxe isso, né? Já se entendia que, sim, a gente conseguia, sim, existe classificado. Então, olha só o quanto a gente acredita e muitas vezes a gente vê lá fora, quer trazer aqui para o Brasil para acelerar e sempre tem alguns eu não acredito nisso, que não vai acontecer. É verdade, mas é isso mesmo. E Mas isso daí, ó, eu vou falar uma coisa sobre isso, eu até comentei hoje mais cedo. Quando eu comecei, que eu fui lançar o G30, me posicionar, eu percebi que de rede social, ninguém ensinava. Isso em 2018, quando eu ainda estava na loja de vendedor, eu fui procurar me capacitar. Só tinha uma pessoa nessa época que ensinava sobre venda na internet. E essa pessoa está nativa até hoje. Chama-se Cássio Ferraz. O Cássio era o único cara que eu achei que ensinava e ele trabalhava sobre leads, Sim. porque veio, né, os classificados, a Web Motors muito forte com aquilo, e o Cássio era o único cara que eu achei. Eu falei, caramba, um cara que fala de leads voltado para o segmento automotivo. Aí tanto que eu me posicionei focado em rede social, porque eu falei, essa é a minha praia, é isso que eu entendo e não tem ninguém falando sobre isso. Então eu fui o primeiro a falar de rede social para venda de carro e o único cara que já existia há muitos anos era o Cássio. E tá nativo até hoje, se atualizou e hoje ensina rede social também. Faz muito bem a Universidade Web Motors. Olha, é um mercado de profundas mudanças, desde o produto até os processos, os métodos, as pessoas. A gente tem que estar super antenado. Eu tenho certeza que o G30 hoje vai acender uma luz, vai dar um start em muitos empresários aqui do Ceará, porque vai ser um processo de mudanças. Né? É verdade. E as mudanças, elas estão acontecendo no mundo todo e são sistêmicas. A gente pode pensar que não, mas a enchente lá do Rio Grande do Sul vai afetar o nosso mercado aqui. A guerra lá no Oriente Médio também afeta o nosso mercado. Ou seja, a gente tem que passar a entender melhor o que está acontecendo ao nosso redor para que as nossas escolhas, as nossas decisões sejam mais acertadas. Né? É verdade. E parabéns a você que tem preparado, né, os empresários, preparado os lojistas e, assim, é importantíssimo esse trabalho que você faz para o nosso mercado, viu? E quando pergunta assim, Everton, Guga, qual o maior desafio que vocês enfrentam? Cara, o desafio que eu enfrento hoje e vou enfrentar por muito tempo é aumentar o nível de consciência do nosso mercado. E a educação é o caminho. É educar, mas educar com algo prático, sabe? Palpável, que o cara aplique, que ele tenha resultado. Não porque hoje em dia também a internet, do jeito que ela tem um lado bom, ela tem um lado ruim. Então, todo dia aparece um guru dentro de um quarto com uma luzinha colorida, iluminada, e te ensinando a vender. E que o objetivo não é nem ensinar, caro. é só ganhar mais audiência e tal. Entendeu? Então, né? assim, aí tu fala, caramba, o cara não tá no chão da fábrica, o cara nunca vendeu nenhum carro, o cara... Então, assim, o cara nem conhece o mercado, porque a internet, ela traz isso, não é só no automotivo, não, é em várias áreas. Então, assim, mas a gente está nessa linha, educando, trabalhando para educar o nosso mercado. Por exemplo, aí vem vocês, cara, como é que a gente pode trazer algo de qualidade para os nossos lojistas, para os nossos associados, para os clientes do banco? E vocês sabem, não preciso falar, não é todo mundo que pensa assim. Nem banco e nem associação, tu sabe disso. Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem que mudar mesmo, se unir, entender que o caminho é a educação, é a mudança, é o crescimento. E eu, Miz e toda a galera da G30, nós estamos nessa linha aí. A gente, como Santander, tem um ponto com o que a gente traz como missão algo bem importante, tá? Além da missão maior do banco de ser simples, pessoal e justo, a gente tem fazer com que as empresas prosperem. Né? E prosperar, quando você prospera, eu prospero. Quando você vende mais, eu financio mais. Então, assim, tudo faz parte de um ecossistema. Quando a gente fala assim, gente, inclua o seguro alto na experiência do cliente, que ela é prática. Não,
vende aquilo ali, porque se der um sinistro, aquele cliente volta para a tua loja. Está resguardado. Ele não vai voltar para o mercado. Aí que eu fiquei super feliz quando você fala de F&I, que esse é um processo que não é só o faturamento, é entender o ecossistema onde aquele cliente fideliza com você. Porque hoje a maior dificuldade da loja é ter uma fidelização de cliente. A fidelização de cliente é aquele, você vende, você pergunta se o cara gostou, você dá o bom dia, lembra ele a revisão do carro, né? Lembra ele o aniversário, lembra que nananã. Aí o banco vem com parceria certa para dizer, aquele cliente que você vendeu financiado vai quitar o financiamento dele. Opa, vou lembrar ele, volta. O carro que você comprou é uma SUV, tem outra SUV, troca lá, a diferença é pouca, a quitação. Então, gente, isso é um ecossistema. É verdade. E não dá para ter um ecossistema sem ter ferramenta. Que eu acho que é o que você... Estou dando spoiler do que você fala, né? Com certeza. Não dá. É porque a escola é a mesma, gente. Né? Não, tem segredos? Tem. Mas tem uns segredos de evolução. Quem estuda mais muda mais rápido. Né? É tudo isso. Com e mais certeza. alguma coisa. Então, E, Mônica, isso que você está falando, me veio aqui uma frase aqui na minha cabeça, que é aquela coisa, né? A gente sempre sabe... se o cliente gostou mesmo, ele compra pela segunda vez, pela terceira vez, né? Diz que a primeira venda, ela acaba quando a gente faz a segunda, e a segunda acaba quando faz a terceira. E você falando sobre isso, né? A única forma da gente ter o cliente na palma da nossa mão, a gente tendo ali ferramenta, tendo dado, analisando. Poxa, o cara o financiamento dele vai acabar daqui 1 ano, daqui 6 meses, então eu tenho que ligar para esse cara, ter relacionamento com ele, né? E eu achei muito massa naquele evento que a gente estava, até comentei com o Guga, né? A gente foi lá em Natal, que eu particularmente conheci. Eu achei muito legal a palestra que o Banco Santander levou ali, falando sobre as soluções, algumas coisas que eu não entendia, mas por conta do sentar, ouvir e estudar, comecei a entender, né? E muitas vezes o cara não quer parar para estudar, mas quer ter o resultado, né? Isso acontece. não é fácil. Gente, nós vamos para a pergunta final aqui, que é uma pergunta costumeira que a gente sempre faz. A garagem dos sonhos de cada um de vocês. Então, começar pelo Misael. Misael, qual é a sua garagem que você gostaria de ter? Nesse exato momento, não sei se é porque eu andei numa agora ali, né? Mas uma Dodge Ram Zona 3500. Já sei de quem foi a Dodge Ram, viu? Aquela dali não é qualquer garagem que entra, não, viu? A altura dela ali... É que ele gosta de carregar os cavalos dele. Na minha garagem eu tenho um carro que eu gosto muito, tanto é que eu troquei ele também pela segunda vez, que foi o Compass, tá? Mas na minha garagem, até para ajudar o meu fofo do meu marido, que ele tem uma paciência, que assim, para aguentar meu ritmo, uma Rampage. É bem legal. É isso aí. E o meu, olha, o carro dos meus sonhos é... Primeiro eu vou começar pela cor, tá? Ele tem que ser vermelho, tá, Everton? Vermelho Ferrari. Entendeu? Aquele vermelho original. E é uma X6 M Competition. É porque depois que eu virei pai, eu tenho que ir pro esportivo grande, entendeu? Esportivo grande. Show de bola. Tá, obrigado, gente. Nós temos aqui uma escola aqui nessa mesa hoje, né? A Mônica entende tudo de financiamentos, do mercado, já andou pelo Brasil inteiro visitando lojas. Vocês também, relacionamento gigante aí. Mas nós temos uma palestra daqui a pouquinho. Infelizmente, nosso podcast está chegando ao fim, mas eu quero depois voltar a esse tema, a gente voltar a conversar. Mas antes de encerrar, deixar aí para vocês uma mensagem final para o nosso público que nos assiste. A palavra está facultada e aberta para vocês, para a gente entrar aqui na reta final. Boa, Everton. Obrigado. A gente quer agradecer aqui em nome da G30. A gente quer agradecer a oportunidade de estar participando aqui do Motorizando, agradecendo a Mônica aí também. E galera, sigam as nossas redes sociais aí. A minha é @guga.gadelha, o da empresa é G30 Marketing Automotivo. E tem a do Misael que ele vai falar já já. Entre em contato com a gente, manda um direct, tira a dúvida, vem conhecer as nossas soluções e a gente está aqui para ajudar. É simplesmente isso, a gente está aqui para ajudar a acelerar os teus resultados, né, Misa? É isso aí, obrigado, Everton, obrigado, Mônica. Eu tenho um recado para dar aqui para você, lojista, que está aqui assistindo a gente.
é que você deve investir mais em você, mais no seu desenvolvimento pessoal do que no seu próprio trabalho. Você vai ter que se reinventar, se tornar um líder melhor, um gestor melhor, para você poder inspirar teu time, para poder reter os melhores talentos. Não tem como você ter sucesso no teu CNPJ se não for um sucesso no seu CPF. O Guga fala muito sobre você ser um sucesso em casa para ser um sucesso dentro da sua empresa. Então esse recado que eu tenho para dar para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Legal. É legal. Eu também agradeço participar. Você sabe que a gente está sempre junto aí nessa escola, né? O Santander tem muita coisa bacana. E o meu pedido é para quem estiver lá no auditório hoje, né? Assim, tenta. Se não der para fazer tudo de uma vez, tenta uma coisa a cada dia, né? Vá de mente aberta. Leva a cadernetinha, anota os insights. Porque, assim, ó, boas ideias são caras. Uau, Tem uma precificação. E você está lá com um network espetacular, porque eu soube que a última listagem estava em torno de 130 pessoas. Passou de 150 baixo. já, Pois 150 é. já. Então vai lá, Já. tem um network que é do lado, que são pessoas que você Com não via há certeza, muito é verdade. tempo, gente. Então isso é solidez, tá? É necessário. E outra, assim, vai de mente aberta, né? Boa. Lá tem Com bons certeza. insights. É isso aí. Pequenas mudanças fazem transformações gigantes. Então, compareça lá, participe. Nosso muito obrigado a você. E podem dar sugestões aqui para a gente ter uma pauta que atenda à demanda de vocês, tá bom? Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado. Valeu!